Oi! Hoje é a resenha do conto O Homem que Queria Ser Rei, escrito por Rudyard Kipling, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 22, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Irmão de um príncipe e amigo de um mendigo, se esse servilar digno. A lei, como citada, prescreve uma conduta de vida justa que não é fácil de se seguir. Fui amigo de mendigos várias vezes, em circunstâncias que impediam que cada um de nós descobrisse se o outro era digno. Ainda não fui irmão de um príncipe, embora tenha, certa vez, chegado perto do parentesco com alguém que poderia ter sido um rei de verdade e tive a promessa da reversão de um reino. Exército, tribunais, lucro e política, tudo incluído. Mas hoje temo que meu rei esteja morto e que, se quiser uma coroa, terei de caçá-la eu mesmo. Assim começa O Homem que Queria Ser Rei, escrito por Rudyard Kipling, que conta a história de um jornalista, que aliás durante toda a história a gente nem fica sabendo o nome dele. Mas o que importa é que numa certa viagem de trem, o jornalista acaba entrando numa dessas cabines não demarcadas, né? Cada um entra na que tiver vazia, com algum assento vazio, né? Estando lá confortavelmente, de repente chega um cara muito do falastrão. E conversa vai, conversa bem, né? Para passar o tempo também de uma longa viagem, né? Ele acaba ouvindo muitas histórias exageradas. Sabe aquele cara que fica falando demais, enchendo a boca, que consegue grandes feitos? Pois é. O jornalista, por sua vez, acaba comentando que depois de alguns dias ele estaria naquela mesma rota de trem indo para uma outra cidade. E aí esse passageiro que entrou ali, o falastrão, aproveitou para fazer um pedido para ele. Jornalista, já que você vai estar nessa outra viagem daqui a alguns dias, você poderia aproveitar e procurar uma pessoa para mim, um conhecido, e passar uma certa mensagem para ele. O jornalista achou aquilo meio esquisito, mas não custava nada. Ele realmente estaria, depois de alguns dias fazendo a viagem, não custava procurar o cara e passar lá a tal da mensagem. Dito feito, passado alguns dias, nesta nova viagem, ele procurou o cidadão que foi descrito como um ruivo. É fácil encontrar um ruivo dentro de um trem. Chegando lá perto do sujeito, ele passou aquela mensagem misteriosa. Ele aceitou prontamente o aviso dado e morreu o assunto por aí. Meses depois, quando já o jornalista estava em sua redação de trabalho, fazendo lá o seu jornalzinho, eis que surge exatamente esses dois homens. O primeiro, aquele falastrão que entrou no trem, e depois aquele outro ruivo que ele encontrou na outra viagem. Quando eles entraram lá na redação, foram logo um apontando, né, para o outro também. Ah, tu falei, é aquele cara lá do trem? É mesmo, é aquele mesmo que me procurou. E o que eles estavam os dois fazendo lá? Estavam pedindo também um outro favor para o jornalista. Dessa vez eles queriam que o jornalista entregasse para ele uma grande quantidade de mapas que estavam disponíveis ali no jornal. Eles tinham uma ideia fixa, eles queriam ir para uma certa região, ali entre a Índia e o Afeganistão, e tinha uma ideia fixa na cabeça. Eles queriam ir até lá para se tornarem reis. Primeiro um, depois o outro. Uma sucessão de reis. Claro que o jornalista achou aquilo um absurdo, considerou eles grandes malucos. Mas não custava nada mostrar um mapa para eles poderem se dirigir àquele local misterioso, uma terra prometida, vai saber o que. Na manhã seguinte, eles partiram em direção àquela terra para serem reis. Mas o que vai acontecer disso tudo não vou dizer, claro, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sempre que a gente começa a leitura de um conto que a gente já sabe que foi adaptado para o cinema, a gente cria uma grande expectativa. E se porventura a gente chegou a assistir ao filme, a gente tende a fazer uma grande comparação entre as duas obras. Só que no meu caso aqui para O Homem que Queria Ser Rei, é justamente aquela situação onde eu sempre quis assistir ao filme, mas sempre fui adiando. Mesmo sendo de um diretor famoso, John Huston, e eu sempre gosto dos filmes que ele faz. Acabou que eu nunca vi o filme, então a comparação em si não dá para fazer aqui no vídeo. Mas a expectativa de ser uma obra que se tornou famosa, primeiro pelo escritor, o Kipling, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de literatura, e depois pela versão feita por um grande diretor de cinema, sim, a expectativa continua do mesmo jeito. E aí eu percebi logo também no começo da leitura que esse texto é um pouco maior. Aliás, a quantidade de página dos volumes aqui da coleção da Folha Inglês com Clássico da Literatura é a mesma coisa, 94 páginas. Sempre é assim em todos os volumes, acho que só num que foi um pouquinho menos. Mas, dessa vez,
as letras estão com um corpo bem menor, ou seja, o texto é muito maior do que sempre acontece por aqui nos outros volumes. Logo pensei, quer dizer que aquela versão cinematográfica lá do John Huston teve uma boa base, grande, cheia de elementos. Só que não. Quando a gente começa a leitura aqui, a gente percebe que há uma grande enrolação. Os fatos são bastante fatos que acontecem, mas eles na verdade quase não são relevantes. Isso na parte exatamente da ação propriamente dita. Porque, claro, do começo que eu contei pra vocês, dava pra perceber que há um tom de mistério no ar. Aquela coisa maluca, né? De primeiro um pedido inusitado feito por um desconhecido. Depois, o desconhecido e mais um segundo desconhecido chegam a esse jornalista e querem que ele faça um outro favorzinho. Mas é um favorzinho menos estranho, é só para mostrar alguns mapas. Mas o que eles dizem que vão fazer, aí sim tem um certo tom de mistério também. Será que eles vão conseguir fazer isso, virarem rei lá numa terra desconhecida, onde eles podem morrer simplesmente só de chegar perto? Afinal de contas, eles não são nativos de lá, são ingleses, para piorar, né? Ou seja, a fisionomia deles é evidente, eles são completamente a parte do povo que existe lá naquela região. O jornalista até diz para eles, vocês vão morrer só de chegar lá perto desse lugar, vocês nunca vão conseguir ser rei. Claro que a história vai ganhando mais interesse quando eles vão chegando mais perto disso. E aliás, aí eu preciso fazer um parênteses, né? Como que a gente fica sabendo desses eventos que aconteceu quando esses dois malandros foram lá para aquela região distante? Na verdade, a história dá um grande pulo no tempo, quase 3 anos, se eu não me engano. E a gente fica sabendo que um deles voltou dessa grande experiência e ele passa a contar para o jornalista o que foi que aconteceu em todos esses anos que a história deu esse pulo. Ou seja, é uma história dentro da história e, claro, no fundo, a história não é da história do jornalista, mas sim o que acontece com esses dois malandrinhos que foram lá para essa região distante. E aí é uma coisa que talvez tenha ficado melhor no cinema do que aqui no texto. Eu senti que é uma avalanche de acontecimento até um deles conseguir finalmente ser rei. Sim, é um spoiler, mas é evidente que um deles vai conseguir ser alguma coisa grandiosa. Mas sim, eles ficam sendo rei, de fato. Um é rei, o outro é o ajudante. Também não vou dizer qualquer qual, se é o Carnegan ou o Drevaux. São o nome dos dois. Mas o que importa mesmo a dizer do texto é que é uma ação bem corrida, mesmo sendo um texto muito mais longo, mas é uma sucessão de cenas grandiosas. E aí dá para perceber facilmente como o John Huston, o cineasta, se interessou por essa história, que provavelmente para um cineasta, quando a gente lê uma história que demanda muita ação, a gente já fica imaginando, eu digo a gente porque eu escrevo e também fiz cinema, então acho que eu estou dos dois lados dessa questão. Dá para entender um pouco o que o John Huston sentiu ao ler essa história, mas eu não senti lendo apenas o texto como texto, literatura mesmo. Eu considerei que é apenas uma sucessão de eventos, e não tem o interessante, ou o que é interessante para um bom leitor, que é se interessar pelos personagens. A gente não tem muito detalhamento do que são essas duas pessoas, esses dois malandros, nem o Carnegan, nem o Drevaux. A gente não sabe nada sobre eles, a gente não tem nenhum interesse deles, além daquele de serem reis. Com certeza, eu acho que no filme também foi mais explorado essas particularidades dos dois personagens, que não tem aqui no texto. Ou seja, é difícil a gente se identificar com esses dois personagens, além da maluquice e também de um tonzinho meio engraçado que acontece de vez em quando eles tentam alguma coisa para alcançar o objetivo, acontece algo que dá um tom meio de comédia, de paródia, do ridículo da situação. Uma tiração de sarro também do Kipling. E a história vai se arrastando mesmo em meio a muita ação. E a gente fica se perguntando, tá, eles chegaram ao reinado, conseguiram o tal do reinado, mas e daí? Qual é a emoção disso tudo? E só depois de muito tempo, quase já no terço final da história, é que aparece um evento lá que pode mudar as coisas. Um dos dois personagens que acabou sendo rei, ele teima que quer ter um sucessor. O problema é que aquele povo lá acabou acreditando que eles podiam ser um rei, um dos dois, porque na verdade surgiu um tom de divindade em cima de um deles, o que acabou sendo o rei. E a partir daí, o outro, que acabou sendo seu assessor militar, e também um outro personagem que aparece, que é um nativo lá da região e auxilia os dois malandros,
ambos aconselham, olha, não vai dar certo essa história de você casar, isso pode prejudicar muito essa coisa de ser um rei aqui. Talvez isso não vingue muito, e muito menos você consiga ter um herdeiro. Claro que eu não vou dizer qual é o desfecho aí dessa situação, dessa teimosia do cara que se tornou o rei. Mas, na verdade, é esse único elemento que a gente pode chamar de quiprocó, que é o que faz mover uma história, que a gente se interessa. Será isso que vai dar errado, se vai dar certo, vai colocar tudo a perder? Bom, tirando isso mesmo, não tem mais nada de interessante nessa história. Mas, em todo caso, é sim um texto bem famoso do Kipling. Aliás, para quem não sabe, o Rudyard Kipling foi quem escreveu Mowgli. Mas sim, esse conto é considerado como uma das suas obras-primas. E você pode perguntar, mas como? Se você está dizendo que é um texto simples, como é que ele ficou famoso? Talvez por umas questões que tem embutida aqui no texto. Se fala muito sobre maçonaria aqui dentro. Aquela sociedade que não é mais secreta. Foi secreta, mas um dia não é mais. E é justamente daí, desse ponto, que os dois malandros eles realmente conseguem o objetivo deles. É por causa da tal maçonaria, que tem claro a ver com religião também. É por causa disso, e depois de um certo tempo, um dos dois acabam sendo considerados como divindade. Ou seja, aquele reino constituído por um dos dois, claro, teve muita violência ali nessa história, aquelas partes de grande ação, de cenas espetaculares, no fundo, está baseado num elemento de religião. E é justamente por aí que o texto é que acabou ficando famoso também. Mas quem não entende muito de maçonaria acaba passando batido por isso. Eu, por exemplo, não entendo muito, mas o próprio texto, claro, faz questão de dizer bem claro que ele está baseado nesses princípios da maçonaria. E aí você acaba entendendo, ah tá, é por isso que ele ganhou um certo prestígio. Mas, de novo, se você passa batido por isso também, o lado da maçonaria, o texto fica um pouquinho menor. Resumo da história. Fiquei mais curioso de ver o filme do John Huston para saber o que foi que ele fez. Como ele tornou essa história muito mais grandiosa. Com certeza ele se focou bastante na malandragem desse personagem que não é muito exposta aqui no texto do Kipling e também nas cenas de ação. Será que ele valorizou também o lado da maçonaria? Talvez. Não sei. Preciso ver o filme. Bom, e de um modo geral, falei sobre esse conto aqui, acabei não passando muita informação porque realmente não tem muito o que contar, porque tirando a parte inicial, que é um tom de mistério, depois uma segunda, que é um tom de aventura, e depois uma terceira parte, que aí sim temos um pequeno quiprocó para dizer que a história tem uma certa narrativa, não há mais nada realmente aqui nesse conto do Kipling. É só isso, é um grande texto em termos de extensão que fica enrolando bastante. No fundo, eu fiquei sim decepcionado pela minha alta expectativa. Esse título é bem chamativo, né? O homem que queria ser rei. Você imagina muitas coisas que podem ter acontecido até finalmente ele conseguir ser rei. Só que a gente descobre lendo o texto aqui do Kipling que na verdade foi até fácil, foi quase sem querer. Os dois malandros não suaram a camisa para conseguir serem reis. Talvez esse seja o grande problema desse texto clássico. Muitas vezes um texto clássico não é assim tão grandioso assim, pelo menos na opinião de alguns leitores. Sim, eu tenho que martelar, eu fiquei decepcionado. Então, para O Homem que Queria Ser Rei, de Rudyard Kipling, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Só um pouquinho acima da média, afinal de contas, sim, está muito bem escrito. Bom, é isso. A próxima história que vamos ver aqui dessa coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura será de Robert L. Stevenson, titulada No Vale. Não faço ideia do que seja essa história aqui. Venha conferir comigo no próximo vídeo aqui do Contos do Meio-Dia. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que vimos aqui também neste projeto. E até mais.